lipstick, junkie, defunky, all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Oh, well, and we go. Oi, estamos aqui para o primeiro papo de rugby com Américo Barbosa, presidente do Tatuapé Rugby. Américo, como que surgiu o rugby na sua vida? Bom, na minha vida o rugby surgiu através da televisão, da ESPN, internet. Eu nunca joguei em outro time aqui no Brasil, né? Que não fosse o Bagatelle, que é um time pequeno da Zona Norte, e no Tatuapé. Pergunta, como é que surgiu o Tatuapé Rugby? O Tatuapé Rugby surgiu na oportunidade que a Federação Paulista criou, quando foi aberto esse campo, quando a prefeitura cedeu o campo. Eu, Leandro, um amigo meu, a gente resolveu abrir um time na Zona Leste, formar o primeiro time de rugby da Zona Leste, né, que é o Tatuapé. E treinamos aqui dia 11 de setembro de 2010, foi o primeiro treino oficial do time. Como é que foi esse treino, o primeiro? O treino tinha 12 pessoas, todos já sabiam jogar, e o time foi numa crescente. O primeiro treino ele foi um treino já muita gente sabia jogar. Como o parque é grande, muita gente via isso, então a gente nunca fez um trabalho de divulgação específico do Tatuapé Rugby. A gente sempre foi feito com pessoas andando no parque ou amigos, e aí o time foi crescendo hoje para ficar do tamanho que está hoje. O que te fez? Foi essa vontade de estar aqui no Tatuapé, o parque? O que te fez montar aqui? Eu, apesar de ter morado a minha vida toda na Zona Norte, sempre vivi minha vida na Zona Leste, aqui no Tatuapé. Estudei no Tatuapé, vivi aqui, ficava, casa de amigos. Então, e aqui é do lado de casa. Eu treinava rugby, eu tenho bola e tal, vim aqui bem antes do Tatuapé Rugby, vim aqui no Serete, treinava com meu irmão, chutava bola nos campos, nesse campo aqui. Então, quando surgiu a oportunidade, a primeira coisa que eu pensei quando eu li foi, eu vou abrir o time lá. Então vocês construíram a trave, tudo, foram vocês? Não, a trave quem construiu foi a federação, a grama quem comprou foi a federação. O que o Tatuapé tem em acordo com a federação é a parte de manutenção, ajuda. O Tatuapé sempre ajudou a Federação Paulista nesse aspecto. Então, a grama, quem plantou foram os jogadores do Tatuapé. Então, a federação comprou, o Tatuapé plantou, o Tatuapé ajudou, pintura de campo, o Tatuapé ajuda. A gente ajudou a reformar os alambrados, estavam na maioria quebrados. Então, toda essa parte de manutenção, o Tatuapé ajuda, toda essa parte de conservação do campo, o Tatuapé ajuda. Então, paixão, vocês construíram para fazer tudo. Realmente, paixão. Tatuapé a gente paga, não paga nada para a federação em valor, mas a gente paga em respeito, nessa paixão, a gente planta a grama, a gente faz o que tem para fazer para manter esse campo bonito e poder fazer o Tatuapé crescer. Como é treinar e jogar nessa equipe e ainda ter que comandar, ser presidente? É cansativo, né? Não é que é cansativo. Você fica realmente cansado, mas é gratificante. Alguém tinha que ser presidente. Na verdade, a presidência aqui ela é feita por todos, né? Todos têm voz dentro do Tatuapé. Todos os jogadores têm abertura para falar diretamente com a diretoria que já é formada. Todos os jogadores têm abertura para conversar, para dar críticas, principalmente críticas. A gente gosta de ser criticado, porque só assim a gente cresce. Treinar, jogar, já jogava há algum tempo. Agora a gente treina, tem treinador, tem tudo. Então, essa parte de treinar e jogar, é claro, é complicado, porque às vezes você joga com a cabeça fora do campo, né? Você está preocupado com o que vai acontecer amanhã, com tal patrocinador, com você está correndo atrás de uma coisa ou outra. E aí você está ali no campo jogando, você tem que se preocupar com tudo isso e jogar. Então você ia preferir mais jogar do que ser presidente? Ah, não, é muito bom você poder ser os dois, assim. É realmente cansativo, mas é bom.
Vale a pena. Vale a pena. Você tem um campo, o Tatuapé Rugby tem um campo, que é a arena aqui. Assim, qual é a importância? É um diferencial, certo? Em comparação aos outros times. Como é que é pra você? O que você acha disso, desse diferencial? O campo de rugby realmente é um diferencial, né? Nós não temos muitos campos no Brasil espalhados. Temos alguns, esse é um dos campos. É um prazer ter ajudado a construir. A importância dele é mais para a parte de infraestrutura mesmo, do time, a gente poder ter um lugar para a gente treinar, não é um terrão, né, é um campo bom, a gente não tem o risco de se machucar, o risco de ter lesões. De qualquer maneira, durante a semana, por exemplo, o campo não tem iluminação, então durante a semana a gente improvisa, treinar nas quadras. O rugby ainda é feito de muito improviso, né? E o Tatuapé não deixa de ter essa parte. Né? Deixa eu te perguntar, você assim, trabalha, estuda, é presidente, fica treinando, como é que você consegue conciliar tudo isso na sua vida? Na verdade você não concilia, né? Você faz tudo ao mesmo tempo, tem que fazer bem feito. Uma coisa que eu aprendi assim com meus pais foi sempre fazer as coisas bem feitas. Então, às vezes eu tô na faculdade com o computador aberto, cuidando de coisa do rugby, vendo vídeo, conversando com o patrocinador e estudando. Realmente é cansativo, não vou negar, é muito cansativo. Eu não aconselharia. Mas assim, é um prazer ter essa oportunidade, né? De trabalhar, de estudar. Não vivo do rugby ainda, infelizmente. Meu sonho é poder ver o Tatuapé como um time profissional de rugby. A gente está trabalhando para isso. O Tatuapé ser o primeiro time profissional, já é o primeiro time de rugby da Zona Leste. E eu pretendo que seja o primeiro time de rugby profissional do Brasil. Lógico que tem alguns times hoje em dia que contratam já jogadores, mas a gente aqui está trabalhando para ter um time realmente profissional, um time com uma boa infraestrutura, um time com um departamento médico próprio, um time com treinadores. Esse ano a gente investiu pesado no adulto masculino e no juvenil masculino. O ano que vem os investimentos vão todos para o feminino. Então a gente vai divulgar o rugby feminino na Zona Leste, vai continuar divulgando o rugby juvenil, e o adulto masculino vai disputar os campeonatos dele, mas não vai ter uma parte de divulgação plena em academias, em shopping. Vão entrar em massa, então. A gente vai entrar em massa. O plano pro ano que vem é entrar em massa. Tatuapé é muito grande, a Zona Leste, aliás, é muito grande, é uma região que tem uma boa densidade demográfica, e estava carente de um esporte tão bonito quanto o rugby. Então a gente vai batalhar para que o Tatuapé desponte como um dos principais times do Brasil. Assim, é unido, o Tatuapé Rugby é unido, o esporte em si, ele é bem unido. Esse é um diferencial que fez a diretoria evoluir, todo o trabalho do Tatuapé Rugby evoluir, é o espírito do rugby que entra em ação para as outras modalidades. O rugby ele é realmente muito unido. É um esporte que, se você não tiver união, não vai pra frente. Você não vai pra frente, o time vai. Mas assim, você tem que estar muito em sintonia com os outros jogadores. Tem que estar muito em sintonia com os diretores. Tem que estar muito em sintonia com todo mundo que está à sua volta. É lógico que o rugby exige tudo isso e que você tem que dar em troca. Tem que dar em troca paixão, você tem que dar em troca os valores que ele exige. E são valores que o Tatuapé tem e sempre fez uso dele. E exige que seus jogadores tenham. Claro, jogadores, a gente aqui está trabalhando com jogadores novos no rugby. O rugby é um esporte novo na região. Então, quando o jogador é inserido no time, o jogador aprende todos os valores, a gente ensina os valores, o jogador é bem acolhido no time. Então é um time querido já pelo parque, é um time querido já pela região. Eu posso sentir isso pela conversa em academias, com outros amigos que estão conhecendo o time. E o azul e rosa logo vai tomar conta da Tatuapé. Tem o fair play, que é uma coisa
que se prega muito no rugby, é um diferencial de todos os esportes, do rugby é o fair play. Dá para explicar um pouquinho sobre o que é o fair play e como você vê isso no rugby? O fair play, existem, assim, lógico, o fair play é um só. Mas o fair play que é preconizado no futebol, por exemplo, de violência, não violência aos estádios, o fair play do rugby, ele praticamente não existe. O rugby é um fair play. A gente nunca vai ver violência nos estádios de rugby. As torcidas se respeitam muito, as torcidas respeitam os jogadores, as torcidas sabem que se não tiver a outra torcida, não vai ter jogo, não vai ter festa. Dentro de campo, é lógico, é um jogo viril, é um jogo bruto. São 15 homens, 15 gladiadores contra outros 15. São todo mundo ali, Buscando a bola. todo mundo buscando a bola e cada centímetro para chegar no try. Então, assim, é complicado, seria complicado dominar, mas não é. Não é à toa que o rugby é conhecido, não é no Brasil, ele é conhecido no mundo inteiro como um esporte de cavalheiros. É um esporte que podia ser de hooligans, mas é um esporte de cavaleiros. Cavaleiros não, cavalheiros. Então, a gente não sempre insere no primeiro treino, no primeiro mês a gente conversa com os jogadores e explica como que funciona as regras. Depois, isso é absorvido. Os jogadores, eles mesmos já sabem o que eles têm que fazer. Eles mesmos têm os valores deles e levam isso para fora. Eles levam isso. Aqui a gente tem muito jogador juvenil, a gente incentiva eles a levar esses valores para a vida deles. A raça, a união, tudo isso é importante. Você buscar o que você quer. É importante no emprego, é importante na escola, é importante em todas as frentes que você for trabalhar, em tudo que você for fazer na vida. O rugby vai ter sua parcela de... você vai perceber que o rugby te ajudou em alguma coisa. Hoje está tendo um evento aqui com as crianças, que está o Rugby Tag. Qual a importância? Eu acho que assim, elas estão aprendendo uma outra modalidade de rugby, mas esses valores continuam. Então, a modalidade de tag é uma modalidade um pouco diferente, até para os jogadores do rugby. Muitos jogadores não desconhecem as regras. O tag, e é um esporte, assim, não é um esporte diferente, mas é uma modalidade muito legal. Crianças, elas aprendem, querendo ou não, a fitinha, ela não deixa machucar, mas você sabe aonde, ali na região da fita, é o lugar que você vai estar criado daqui 2, 3 anos, que é quando você for jogar num time adulto, num time juvenil que pratica o rugby union, né? Os valores são inseridos, isso é importantíssimo. Esse evento aqui no parque hoje mostra que o Brasil está no caminho certo. É só assim que vai conseguir mudar, não só esporte, o país mesmo. O Brasil é um país que não tem tantos valores, algumas coisas são meio cambaleadas, uns valores meio estranhos assim no país, distorcidos. Isso. As crianças aprendem desde cedo o valor de união, o valor da raça, o valor da força, da força de vontade para você chegar. Não é fácil você treinar, não é fácil você treinar um esporte que ninguém gosta, um esporte, muitas vezes você treina com gente desconhecida no começo, depois se tornam mais que seus amigos. E assim, você tem que confiar nos outros 14 jogadores. O rugby é feito de união por isso. Você tem que confiar nos outros 14 jogadores. Do outro lado tem 15 que vão querer te pegar. E do seu lado você vai ter 14 que vão te proteger a qualquer custo. Você tem que acreditar nisso. Para acreditar nisso tem que ter confiança. E confiança você só tem na sua família. Então o rugby tem que ser uma família. Se não for assim, não funciona.